Pessoal, então hoje a gente vai falar da equação de Schrödinger, né? Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger é Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. É um físico austríaco, né? Ele morreu em Viena no ano de 1961 de tuberculose. Nasceu em 1887. Bom, até então a gente viu que o movimento de uma partícula ela pode ser descrito através de uma onda, né? Então, isso foi proposto, né, a dualidade a onda-partícula, né, para a matéria, foi proposto por Loïs de Broglie. E na aula passada, de ontem, né, a gente mostrou, né, o que representa uma onda, como descrever uma onda plana e como descrever um pacote de onda através de funções de Fourier, né? Uma outra tema importante que nós vimos, né, e tratou de um dos primeiros postulados da mecânica quântica, hoje não é mais visto como postulado de mecânica quântica, o postulado da mecânica quântica a gente passa a ver a partir de hoje, né, mas no início ele foi tratado como sendo um postulado, que é o princípio de incerteza de Heisenberg. Né? Então a gente mostrou ontem, nas aulas anteriores, né, falou sobre o princípio de incerteza, né, e descrever o movimento de uma partícula através de uma onda, né, a gente já viu, vocês já estudaram, né, os fenômenos ondulatórios, e então, para se descrever o movimento ondulatório, você precisa de uma função que representa o movimento dessa onda. E essa função ela deve ser solução de uma equação. Então, esse trabalho de obter essa equação coube a Erwin Schrödinger em sua tese de doutorado, que teve 17 páginas, 19 páginas, menos de 20 páginas, ele rendeu um prêmio Nobel em Física. Tá? Então, aqui tá as fotos do Erwin Schrödinger, ele aqui um pouquinho mais velho, né? Ele aqui um pouquinho mais novo. No final de sua vida, o Erwin Schrödinger ele se dedicou a estudos, né, de efeitos quânticos em biologia. Inclusive, ele escreveu esse livro aqui, O que é Vida, né, de Erwin Schrödinger. E eu recomendo que vocês leiam esse livro do Erwin Schrödinger, né, O que é Vida. Bastante interessante. É um dos físicos que eu gosto, né, e o que a gente vai fazer hoje é obter a equação do Schrödinger, né, da mecânica quântica, né? Então, o objetivo é encontrar uma equação de onda cujas soluções sejam funções de onda que descrevem o movimento de uma partícula. Então, a gente vai obter essa equação e tentar ver algumas propriedades da solução dessa equação. Para isso, a gente vai partir da equação de Schrödinger. Bom, então, o objetivo da aula é encontrar uma equação de onda, né, cuja solução vai ser o movimento da partícula. Né? E para isso, a gente vai partir da função que descreve um pacote de onda. Isso a gente fez ontem, né? Como que é a função que descreve o pacote de onda? Uma f de x, y igual a quanto? Como é que eu descrevo isso aqui? Vocês lembram dessa equação? Integral de menos infinito a mais infinito g de k exponencial. Qual que é o argumento da exponencial? I kx E Caxias.
menos ômega t dk. Então, essa é a função que descreve um pacote de onda, né? A gente falou sobre isso na aula de ontem. Então, o objetivo agora é investigar qual equação que deve satisfazer esta função. Essa função, em outras palavras, deve ter solução de uma equação, né? E essa equação a gente não obteve ainda. Nosso objetivo agora é obter essa equação. Para isso, vamos fazer algumas substituições, né? E vamos... Bom, na aula de ontem, nós mostramos que momento e vetor de onda, elas se diferem, né? São grandezas que se diferem por uma constante, né? Que é a constante do Planck. E a função de onda, pacote de onda, qual está escrito aqui na tela, está escrito em função do vetor de onda. Então, a gente vai trocar, né? Vai fazer a substituição de K, né? Que é o vetor de onda, pelo momento. A função f de xt, né? A gente vai trocar por uma função de φ de x e t, né? Em vez de usar a função f, a gente vai usar uma função φ. E a função z de k, né? A gente vai usar uma função φ de p. Ok? Lembrando o seguinte, lembrando que na aula passada nós mostramos que o momento é igual a h cortado multiplicado pelo vetor de onda, né? Então, se eu quero substituir vetor de onda pelo momento, aonde for momento, onde for vetor de onda, eu vou ter que escrever que o vetor de onda é igual ao momento dividido por h cortado. Ok? E se eu derivo, né, a diferencial do vetor de onda, né, vai ser igual a 1 sobre h cortado multiplicado pela diferencial do momento. Ok? Bom, aonde que aparece vetor de onda nessa equação? Não, o vetor de onda ele vai aparecer, então, no argumento da função g e vai aparecer no argumento aqui da função exponencial e na diferencial dk. Então, no lugar de dk, eu vou usar 1 sobre h cortado dp. E aqui, no lugar de k, né, no argumento da exponencial, eu vou usar p sobre h cortado, né? Então, vai ficar dessa forma escrito. Então, i kx menos ômega t vai ficar igual i p sobre h cortado x menos ômega t. Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Sim. Olha só, agora eu vou colocar esse h cortado em evidência, vou colocar da seguinte forma, vai ficar i sobre h cortado, p vezes x, né? Aqui não aparece h cortado, mas como eu coloco em evidência, eu tenho que multiplicar por h cortado aqui. Então vai ficar menos h cortado ômega t. Correto? Bom, o que é h cortado ômega t? Opa, desculpa. É h cortado ômega. H cortado ômega, vocês sabem, é a energia, né? H cortado ômega está relacionado com a energia total. Então, essa relação aqui, ela vai ficar I, né, multiplicado por Px menos energia vezes o tempo, dividido por H cortado.
um argumento da exponencial aqui, né, no lugar de I multiplicado por Kx menos ômega t, vai ser I multiplicado por Px menos energia vezes o tempo, dividido por H cortado. Esse é o resultado que a gente chega quando substitui vetor de onda pelo momento e a função f de x e t para uma função de πx e t. Tá? Então, vamos reescrever? Então, substituindo, a gente vai ter a seguinte equação. No lugar de f de x e t, nós vamos escrever psi x e t vai ser igual no lugar de dk vai ter um I sobre H cortado dp, como H cortado é uma constante, ele sai da integral, né? Então, vou escrever o H cortado fora da integral, vai ficar 1 sobre H cortado da integral de menos infinito a mais infinito de g de k, só que g de k agora nós vamos usar como sendo phi de p, né? Phi de p da exponencial, a exponencial de I kx menos ômega t agora vai ser I multiplica Px menos energia vezes o tempo, dividido por H cortado, né? E no lugar de dk, a gente vai escrever 1 sobre H cortado dp, 1 sobre H cortado já está escrito aqui fora da integral, né? dp. Então, esta é a função de onda, vai descrever, então, o movimento de uma partícula. Tá? Então, nós vamos partir dessa equação e obter a equação de onda que descreve no qual essa função ela é solução. Ok? Então, o próximo passo é obter a equação de onda. Professor, para isso basta integrar essa integral aí? Ou não, falta mais coisa ainda? Você está falando, em vez de integrar, nós vamos derivar. Ah, vai derivar esse integrando. Exatamente. Então, o próximo passo agora é derivar em relação ao tempo. Então, derivando em relação ao tempo, como é uma função de duas variáveis, né, a derivada que eu vou ter que usar obrigatoriamente é uma derivada parcial. Então, eu vou derivar a função psi de x e t em relação ao tempo, e aí segue as regras de derivada parcial. Bom, qual que vai ser a derivada dessa função em relação ao tempo? Ela vai atuar aonde? Só no exponencial, né, professor? Vai atuar na exponencial. Qual que é a derivada dessa exponencial? Tem um sinalzinho negativo aqui, né? Então vai ser menos... A exponencial, né, vezes a derivada do argumento, né? Exatamente. E qual vai ser a derivada do argumento? É só menos e, né? Menos i Ah, e não. H cortado, né? Isso, H cortado, exatamente. Muito bem, obrigado. Então vamos fazer isso. Então vai sobrar aqui 1 sobre H cortado da integral de menos infinito a mais infinito. P, né? A função φ de P. A derivada do argumento vai resultar em menos I vezes a energia, dividido por H cortado, da exponencial de I Px menos Z T, dividido por H cortado,
dp. Correto? Eu acho que sim, né, ou não? Eu perguntei. Bom, a energia... Acho que sim, professor. Como é que eu escrevo energia? H vezes ômega. H vezes ômega, que é igual ao quê? I quadrado. É KX ou não? E quadrado dividido por 2m mais... Ah, tá. Ah, tá. É a energia total, né? Mais uma constante, U de X. Exatamente. Ou V de X. Ou seja, onde essa energia aqui é a energia total. E, como energia total, ela contém um termo de energia cinética e um termo de energia potencial, né? No qual ela participa. Ok? Olha só. Então, vamos escrever essa equação da seguinte forma agora. Aparece a energia aqui, e IH cortado é uma constante, e essa constante menos IH cortado, eu vou passar para o primeiro membro, tá? Lembrando que I é a raiz quadrada de menos 1, de tal forma que toda vez que o I está no denominador, eu posso passar ele para o numerador simplesmente mudando o sinal. Tá? É aquela historinha de nunca ter uma raiz quadrada no denominador, né? Então, raiz quadrada de menos 1, né? O que a gente faz? Multiplica embaixo, em cima por menos 1. Ok? E aí, raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de menos 1 fica menos 1, né? Embaixo, multiplicado pela raiz quadrada de menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos a raiz quadrada de menos 1. Entenderam? Então, Sim, professor. I vai ser igual a menos I. Tá? Então, quando eu passo este I aqui para o segundo membro, né, eu passo ele com sinal trocado. Tá? Então, a gente vai poder escrever essa equação da seguinte forma. Então, eu vou passar I sobre H cortado para lá, vai ficar IH cortado, derivada parcial de psi x e t, né? Derivada de psi x e t em relação ao tempo, igual a 1 sobre H cortado da integral de menos infinito a mais infinito, π de P. O que sobrou aqui agora? Sobrou a energia, né? Então, a energia, eu posso tirar a energia da integral? Não posso, porque eu estou integrando em P e a energia depende, né, do momento aqui. Então, a energia não pode sair da integral. Então, vai ficar P quadrado sobre 2m mais o potencial, que depende da posição, vezes a exponencial de I, Px menos energia vezes o tempo, dividido por H cortado, dp. Entenderam o que eu fiz? Sim, professor. Uma dúvida? Ainda não. Bom, então agora eu tenho uma integral da soma, né? Integral da soma, a propriedade da integral me diz que eu posso escrever como sendo a soma de integrais. Correto? Correto. Então,
O 2m aqui é uma constante e pode sair da primeira integral. Então, eu vou escrever ela da seguinte forma. 1 sobre 2m. E vai multiplicar a integral, né? 1 sobre h cortado, da integral de menos infinito a mais infinito, π de p, multiplicado por p ao quadrado, da exponencial de i px menos et, dividido por h cortado, dt. Então, a primeira integral pode ser escrita dessa forma, mais a segunda integral, né? A segunda integral vai ser 1 sobre h cortado, da integral de menos infinito a mais infinito, π de p, d de x, e de px menos et, dividido por h cortado, dt. Correto? Vamos analisar termo a termo aqui, pessoal. Como vocês podem enxergar esse termo aqui? Ó. Da onde esse termo aqui pode surgir? Olhando, né, para a nossa função de onda. Como que pode surgir um p quadrado aqui? Muito bem, o p ele aparece no argumento da exponencial, e se eu derivo essa exponencial duas vezes, eu vou ter ip sobre h cortado ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então eu vou ter menos p ao quadrado dividido por h cortado ao quadrado. Então, vai aparecer o p quadrado aqui a partir dessa... se eu derivar duas vezes, né? Em relação à posição. Então, se eu derivar em relação à posição, a gente pode escrever o seguinte. O primeiro termo, né? O primeiro termo é esse aqui. Primeiro termo, segundo termo. Então, do primeiro termo, eu faço uma derivada da função em relação à posição. Né? Vai ser 1 sobre h cortado, a integral de menos infinito a mais infinito, π de p, né? Aí vai surgir ip sobre h cortado, multiplicado pela exponencial de px menos a energia vezes o tempo, dividido por h cortado, dp. Correto? Eu faço uma derivada segunda de psi em relação a x. Então, essa derivada segunda vai ser 1 sobre h cortado, a integral de menos infinito a mais infinito, π de p, menos p ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, e de px menos et sobre h cortado dp. Aqui não é h cortado ao quadrado não, tá? É só h cortado. Ok? Então, note o seguinte, ó, que esse termo aqui, ele é bem parecido com a derivada segunda da função em relação a x. O que surge de diferente? O que surge diferente é esse sinal e o h cortado ao quadrado. Então, eu posso escrever o seguinte, ó,
Se eu passar menos e o h cortado ao quadrado para o primeiro membro, eu vou poder escrever assim. Menos h cortado ao quadrado, derivada segunda de π em relação a x, vai ser igual a 1 sobre h cortado da integral de menos infinito a mais infinito, π de p, multiplicado por p ao quadrado, vezes a exponencial de i, px menos a energia vezes o tempo, dividido por h cortado de p. Notem agora que este termo aqui, né, todo esse termo aqui, ele é igual a este termo aqui. Concordam comigo? Sim. Olha aí. Então, em vez de carregar toda essa integral, eu posso escrever como sendo menos h cortado ao quadrado da derivada da função, derivada segunda de π em relação a x. Ok? Bom, então o segundo termo, né, o primeiro termo eu já sei escrever de uma forma mais tranquila. Agora vamos olhar para o segundo termo. Então, no segundo termo, eu vou ter 1 sobre h cortado da integral de menos infinito a mais infinito, né? Φ de P, V de X, E de I, Px menos ET sobre h cortado dp. Como que eu posso resolver essa integral? Notem que essa integral é em dp, e aqui eu tenho um termo que não depende de p, que é o Vx. Né? Então, eu posso tirar o potencial da integral de tal forma que fica Vx, que multiplica 1 sobre h cortado dividido por h cortado da integral de menos infinito a mais infinito, e de P, E, de I, Px menos a energia vezes o tempo, dividido por h cortado dt. E o que sobrou aqui na minha frente, na tela, que termo é este aqui? Que está entre parênteses. Alguém pode nos ajudar aí, dizer que termo é esse? Esse termo é a própria função com φ de x de t. Consegue ver isso? Né? Então, isso significa que a segunda integral, o segundo termo, né, é simplesmente o potencial multiplicado pela função de x. Então, notem o seguinte, eu tenho esse resultado, para a primeiro termo, né? Eu tenho esse resultado para o segundo termo, aliás, para o primeiro termo, né? Então, tenho esse resultado aqui para o primeiro termo e tenho esse resultado aqui para o segundo termo.
Eu substituo aqui, né? Então, vou escrever essa equação aqui em cima, sendo que no primeiro termo eu vou escrever menos h cortado ao quadrado. Tá? E no segundo termo eu vou escrever simplesmente d de x, c de x e t. Então, vai sobrar IH cortado, derivada da função em relação a t. A função é uma função da posição e do tempo. E a primeira derivada é em relação ao tempo, igual um sobre 2m, né, multiplicado pelo primeiro termo aqui, que vai ser menos h cortado, derivado em relação a x, derivado segundo. Então, vai sobrar aqui menos h cortado ao quadrado, né, que surge aqui dessa relação, dividido por 2m. Este 2m aqui vem desse termo que está fora do parênteses aqui. E agora eu vou trocar essa integral toda aqui, né, pela derivada segunda em relação à posição. Multiplicado pela derivada segunda da função π de x e t em relação à posição, mais, né, agora aqui, mais o segundo termo aqui. O segundo termo é o v de x, v de x e c de x, t. Bom, então a gente chega numa equação extremamente importante, que é a equação do Schrödinger dependente do tempo, que descreve o movimento de uma partícula. Tá? Essa equação é a equação do Schrödinger em uma dimensão. Então, essa é a equação do Schrödinger. Bom, ela foi descrita, né, para o caso de uma função unidimensional, né? Ou seja, ela depende apenas da componente x, né, da variável x. Mas ela pode ser descrita em termos de x, y e z, né, em 3 dimensões. Então, a gente obteve a equação do Schrödinger unidimensional. Professor, bom dia. Desculpa a pergunta, mas o que essa equação descreve exatamente, tipo, na física? Boa pergunta. O que ela descreve? Então, eu que perguntei, né? Se eu perguntei, porque eu não sei também. Porque, tipo, a pessoa teve o trabalhão de fazer tudo isso aí, pra quê, meu gente? Para ganhar um prêmio Nobel. Ah, com certeza. Se for pra ganhar, eu também faço. Mas o senhor falou em uma dimensão, imagina em 3. Bom, primeiro, que tipo de equação é essa? Para responder a sua pergunta ela é bastante pertinente, obrigado por ter feito. Então, primeiro, você tem que ver que essa é uma equação de ondas. E que tipo de solução essa equação tem? Então, para que essa equação seja satisfeita, a função dela, a solução dela, tem que ser uma função de onda. E a gente mostrou que essa função de onda é uma função que descreve o movimento de uma partícula. Ou seja, essa equação ela é fundamental porque a sua solução determina o estado de uma partícula. Ou seja, essa partícula ela vai ser descrita por uma função de onda. Tá? Bom, então onde que surgiu a necessidade de ter essa equação, né? Primeiro que
a gente tem que lembrar da hipótese de De Broglie. E o próximo passo agora, e que não é um passo trivial, é interpretar a função de onda. Né? Então, a interpretação da função de onda responde à sua pergunta: por que ter essa equação? Né? Essa é uma equação de onda, é uma equação diferencial de segunda ordem, que obedece todas as propriedades de uma equação diferencial de segunda ordem. E a sua solução é chamada psi de x e t, é uma função de onda, e essa função de onda ela descreve todo o estado de uma partícula. Então, a interpretação da função de onda, o que significa a função de onda, constitui o que a gente chama o primeiro postulado da mecânica quântica. Meio difícil de entender, mas tudo bem. Eu entendi que tem a ver com o estado da onda, essas coisas. Um dia eu entendo melhor, mas tudo... O que ficou de dúvida ainda, né? É uma coisa meio complicada de aceitar, né, Maria? É verdade. O senhor falou a coisa certa. É meio difícil de aceitar, assim. Só quando a gente tiver mais informações, né? Mais estudo, que a gente fala, tá, entendi. Até lá a gente vai empurrando com a barriga. Bom, mas podemos fazer analogias, né? Na mecânica clássica, o estado de uma partícula clássica é descrita por que tipo de equação? Por uma equação diferencial de segunda ordem também. Mas como que é essa equação? Na mecânica clássica, como é que é, Mariana? A equação da onda, professor? Não. Qual a equação Agora diferencial, né, de segunda ordem que descreve o movimento de uma partícula clássica? Caroline, ajuda eu aí. Massa vezes a derivada segunda. De x em relação ao tempo. Em relação, né, ao tempo. Né? Isso aqui é igual ao quê? Massa vezes aceleração, né? Isso aqui é força. A força. Isso aí. É uma equação diferencial de segunda ordem e a solução dela nos leva à função x de t. Isso aqui está associado à trajetória da partícula, não é verdade? Sim, verdade. Ou função horária da posição. Então, a solução de uma equação diferencial de segunda ordem, né, que está relacionada ao princípio fundamental da dinâmica, nos dá a trajetória de uma partícula. Ou seja, você pode conhecer a posição da partícula em qualquer instante do tempo. Na mecânica quântica, essa ideia de trajetória ela é impedida, né, de acontecer devido ao princípio de incerteza. Então, na mecânica quântica, a gente não tem descrição do movimento da partícula em termos de trajetória. E o movimento da partícula ela é descrito em termos de uma função de onda. Bom, aqui na aula de hoje, a gente descreveu essa função de onda, né? Chamamos ela de psi, né? E ela é descrita em termos de um pacote de onda. E fazendo algumas operações de diferencial sobre essa equação, essa função de onda, a gente obtém uma equação, né, que é a equação de Schrödinger unidimensional independente. Desculpa, não é independente, ela é dependente do tempo. Ela é dependente do tempo, tá, pessoal? Que aparece a derivada em relação ao tempo. Então, essa equação é a dependente do tempo.
Então, é uma equação de Schrödinger unidimensional e dependente do tempo. A função de onda é uma função da posição e do tempo, e a equação ela começa sendo escrita a partir de uma derivada dessa função em relação ao tempo. Então, ela depende do tempo. E a solução dela é a função de onda. Então, como interpretar essa função de onda? Muito bem. A função de onda, a interpretação da função de onda leva à construção do primeiro postulado da mecânica quântica. Então, o que eu posso falar? A primeira coisa que eu posso falar dessa função psi de x e t. Qual que é a primeira coisa que a gente pode falar, pessoal? Vocês estão aí ainda? Sim, continua aqui, professor. Sim, Só não sei tô responder. aceitando. Exatamente. Oi? Estamos aqui, só não vou poder responder que tá complicado. Mas a primeira coisa que a gente pode falar é uma coisa bem trivial. Ela é a solução dessa equação. Vocês entendem? Mas olha só, o senhor não vai demonstrar, não? Vamos demonstrar que ela é a solução dessa equação? Sei lá, uai. Como que a gente resolve, por exemplo, uma equação diferencial, né? Integrando? Integrando, muito bem. Só que para você resolver essa equação, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é o valor desse potencial aqui. Então, vamos fazer uma analogia clássica. Escrever, né, o comportamento de uma partícula clássica em termos da sua energia, né? Então, a energia total é descrita como P² sobre 2m mais a energia potencial, né? Que geralmente depende da posição, certo? Se esse potencial depende da posição, então a gente tem um potencial conservativo, né? E aí a energia cinética pode se transformar em energia potencial e vice-versa, né? E nesse caso, né, a gente tem posição e momento podendo ser simultaneamente ser determinadas, né? Bom, classicamente, né, professor? Então a solução para essa equação vai nos dar uma função x e t, e a partir dessa solução nós podemos definir todo o estado de uma partícula clássica, né? Se a gente deriva em relação ao tempo, a gente obtém a velocidade, e se a gente faz a derivada segunda em relação ao tempo, a gente obtém a aceleração. A aceleração multiplicada pela massa da partícula, né, vai estar relacionada com a força impressa, ou seja, a força que provoca essa aceleração. Essas são grandezas vetoriais. Ok? E força impressa sobre a partícula, né, vai estar associado ao quê? A uma energia potencial. Força é menos gradiente do potencial. Então, se eu sei a força... O que é aquilo que você colocou ali no potencial, professor? Oi? O que é aquilo ali que o senhor colocou no potencial? Aqui? Ali no nábula, pô. É um vetorzinho. Ah, tá. Falei, vai ao quadrado? Não, é um vetor. Tá? É porque nábula aqui é um vetor, né? Isso aqui é um vetor. Então, força é menos gradiente do potencial. Então, significa o seguinte, se eu sei a solução dessa equação diferencial, eu consigo descrever todo o movimento, todo o estado de uma partícula clássica. Ok? Inclusive sua trajetória. Na mecânica quântica, o que descreve o estado de uma partícula, é a função de onda.
E a função de onda é a solução da equação de Schrödinger. Então, a primeira coisa que a gente pode escrever a respeito da função psi de x e t é que é solução da equação de Schrödinger. Esse psi seu aí, professor, tá parecendo um 4. Pode ser no 4? Não, nada contra, entendeu? Sim, eu até Inclusive, sua pensei letra é muito 4. bonita, professor. Escrita aí nessa parada aí, nesse... Como fala? Bom, vamos tentar Ai, mudar isso. Tá bom assim? Isso, ave é bem melhor. Acho feio, mas tudo bem. Eu jurava que era um 4. Então, psi de x e t é a solução da equação de Schrödinger. O que deve conter essa função? Ela deve conter a descrição quântica completa de uma partícula. De massa n e sujeita a um potencial P de x. Bom, a gente escreveu esse potencial como sendo V de x, mas ali pode também acontecer situações em que o potencial também dependa do tempo. Tá? Então, olha só, a função de psi de x e t, eu peço que vocês acostumem com esse meu psi, que eu sempre escrevo ela dessa forma, tá? É análogo Beleza, professor. à trajetória clássica. X e t. Mas em que situação é análoga? Pessoal, aqui preste atenção. Muito cuidado na interpretação dessa função de onda. Embora eu tenha dito que ele é análogo à trajetória clássica, XT, eu disse no sentido de que, se você conhece, do ponto de vista clássico, a função XT, você descreve todo o estado de uma partícula clássica. A mecânica quântica, você precisa conhecer a função de psi de x e t, ou seja, a solução da equação de Schrödinger, que também vai estar associado, né, à descrição completa de uma partícula quântica. Ou seja, você vai definir todo o estado de uma partícula se você conhece essa função. Mas ela não pode ser interpretada como uma trajetória da partícula na mecânica quântica. Por que ela não pode ser interpretada como uma trajetória? Porque a gente não tem certeza dessa trajetória? Porque a ideia de trajetória, ela não se aplica à mecânica quântica. O princípio Por quê, professor? estabelece que posição e momento não podem ser simultaneamente conhecidos. Quando você aumenta a precisão de uma grandeza, você aumenta de outra, né? a grandeza sobre a outra. Certo. Né? Então, na mecânica clássica, se você conhece x e t, né, você pode obter p de t simplesmente derivando a função. Ok? E se você multiplica pela massa,
você tem o quê? O momento. Certo? Então, na mecânica clássica, você pode medir, a partir da trajetória, a velocidade e o momento simultaneamente. Na mecânica quântica, o princípio de incerteza estabelece que você não pode ter simultaneamente uma medida que te informe o valor do momento e posição. Ok? Bom, então, essa é a primeira e fundamental diferença. E a outra diferença fundamental é que essa função não é uma função real, como é a função x de t da mecânica clássica. Em geral, essa função ela é uma função complexa, e como sendo uma função complexa, ela não descreve diretamente, de forma direta, ela não descreve um estado físico. Como assim, professor? Então não serve para nada. Foi isso que eu disse. Por isso que eu disse, Brincadeirinha, pô. Notem que essa solução, ela é solução de uma função de uma equação de onda, né? Equação de Schrödinger. Certo. E a equação de Schrödinger tem um izinho aqui, ó. Significa que ela é o quê? Uma função complexa, né? Então, psi de x em t, em geral, ela pode ser uma função complexa. E função complexa não descreve estados físicos. É sério isso? É sério? Chocante isso, né? Um pouco, né? Porra. Isso significa... Mas e aí, como que a gente faz para poder fazer com que ela apresente uma grandeza física ou algo do tipo? Como é? Como que a gente faz, então, para transformar ela em algo que represente uma grandeza física, por exemplo? Uma boa pergunta. Vamos, antes de responder a sua pergunta, pensar sobre quais valores essa função deve assumir. Primeiro que psi de x de t é uma função de onda, um pacote de onda, correto? Então, ela deve ter um valor grande em torno da posição onde é mais provável se encontrar a partícula. E nas regiões do espaço, onde é menos provável de se encontrar a partícula, ela deve ter um valor pequeno ou próximo de zero. Então, onde essa função é zero, a partícula não deve ser encontrada nessa região. E aonde ela tem um valor maior, o máximo, ali, nessa região, a probabilidade de encontrar a partícula deve ser máxima. Então, psi de x de t deve conter um valor grande, onde é mais provável de encontrar a partícula, e muito pequeno em qualquer outra posição. Lembra, pessoal, que o princípio de incerteza estabelece que você não pode descrever uma trajetória associada a uma partícula quântica, e que a incerteza da posição multiplicada pela incerteza do momento deve ser maior ou igual a h cortado. Esse é o que estabelece o princípio de incerteza. Então, você não tem... você sempre vai ter uma incerteza associada à posição da partícula. Da mesma forma, uma incerteza associada ao momento da partícula. E essa função de onda, ela deve ser grande na região em torno onde é mais provável da partícula ser encontrada, né? Então, a gente está tratando aqui em termos de probabilidade, né? Qual é a probabilidade de encontrar a partícula em determinada região do espaço? Quem vai descrever isso é a função de onda. Se ela for grande naquela região do espaço, então a probabilidade de encontrar a partícula nessa região do espaço é maior. Se ela for pequena ou nula em uma região do espaço, então a probabilidade de encontrar a partícula nessa região do espaço
ela é pequena ou nula. Entenderam? Então, essa é uma consequência importante da mecânica quântica que está relacionada com a função de onda, é que ela descreve, né, a probabilidade de se encontrar a partícula numa determinada região do espaço. Isso implica o seguinte: isso implica que psi de x e t deve ser interpretado. Então, psi de x e t ele deve ser interpretado em termos estatísticos. Entenderam? Sim, sim, o senhor está falando em probabilidade aí, então isso é, né, evidente. Mas e aí, eu não sei probabilidade não, professor, nada. A gente vai dar uma noção na próxima aula de probabilidade. Bom, Malemar sei moda, média. acho que na semana que vem a gente vai ter uma noção de probabilidade. Bom, então a gente precisa considerar que para obter, né, uma grande probabilidade de se encontrar a partícula em uma determinada região do espaço, a gente tem que fazer um número muito grande de medidas. Já que a gente interpreta a função de onda em termos estatísticos. Ok? Então, a gente vai considerar que pode repetir um número muito grande de vezes o mesmo movimento, né, com as mesmas condições iniciais, na mesma região do espaço. Em cada caso que a gente repete esse movimento vai ser descrito por esta função de onda. Mas como que a gente vai descrever o movimento por uma função que é complexa, né? Eu entendo, esses conceitos são diferentes, não é fácil de entender, mas o que eu posso adiantar, dando um spoiler, né, é que, embora a função de onda possa ser complexa, isso impossibilita de você associar propriedades físicas a essa função de onda. O que acontece quando você eleva ao quadrado uma função complexa? Ou considera o módulo quadrado de uma função complexa? O módulo quadrado de uma função complexa é uma grandeza real. E agora sim, grandezas reais podem ter interpretações físicas. Isso significa que, embora a função de onda não tenha significado físico, o seu módulo quadrado, sim. Esse tem uma interpretação física e a gente vai falar sobre isso agora. Tá? Bom, uma suposição que é devido a Born, né, sobre a interpretação desta função, ele se refere aos resultados numéricos em um determinado instante de tempo, né, de qualquer grandeza que seja fisicamente significativa, ou seja, mensurável, tá? Como posição, momento, energia. Né? Essas grandezas físicas, segundo Born, ela vai ser diferente para cada um dos movimentos que vai ser repetitivo. Tá? Então, a interpretação de Born, né, é importante, né, para o entendimento da descrição da função de onda, né? E com isso a gente pode escrever o seguinte, que a função de onda, né, vai existir uma distribuição, né, desses números, né, que vai estar associado a essas grandezas físicas. E esses números eles podem ser descritos por meio de uma função de probabilidade. Isso implica o seguinte, que a função de onda ela expressa
a medida de probabilidade de encontrar a partícula em uma posição particular em relação à origem do seu sistema de coordenadas. Então, você vai ter um sistema de coordenadas, né, no qual você vai medir a posição da partícula em relação a esse sistema, e essa função de onda vai estar relacionada com a probabilidade de encontrar a partícula em torno desse sistema de coordenadas. Tudo bem, agora então a gente está falando de probabilidade, né? Está falando de probabilidade. Só que probabilidade é uma medida real, uma grandeza real. Além de ser real, ela é positiva. Bom, quando a gente compara probabilidade a essa função de onda, uma coisa diferente surge. Por quê? Em geral, psi de x e t, ela é complexa. Então, psi de x e t é, em geral, complexa. E isso dificulta um pouco. Vocês não acham que dificulta um pouco o fato da função ser complexa? Como é que você vai descrever o comportamento de uma partícula através de uma função complexa? Já que funções complexas não expressam, não têm significado físico. Nós vamos admitir o seguinte: embora a função seja complexa, eu tenho uma função que eu vou chamar P de x e t. O P está relacionado com probabilidade. Tá? Então, essa função ela é real, positiva, e pode expressar ter significado físico. E vou descrever ela como sendo o produto do complexo conjugado da função de onda multiplicado pela própria função de onda. Isso aqui nada mais é do que o módulo quadrado da função de onda. Essa função, então, ela representa o que a gente chama de densidade de probabilidade. O que é o complexo conjugado da função? Vocês podem me informar? O que é o complexo conjugado de uma função complexa? Você fala o número complexo, o conjugado do número complexo, é isso que você está perguntando? Ó, tem um complexo, né? Vamos por aqui. Z, põe aí. Vamos supor que x seja complexo. Se x é complexo, então ele tem uma parte real, que eu vou chamar de A, mais uma parte imaginária, que é o B. Né? Certo. Complexo conjugado de x, como é que eu escrevo? É igual a A menos IB. É a próprio valor de x, trocando o sinal do número complexo. Sim. Então, o complexo conjugado de uma função é a própria função, trocando o sinal do número complexo. Certo. Ok? Então, o módulo quadrado de x aqui é o
complexo conjugado de x vezes x, né? Que vai ser o quê? A menos IB multiplicado por A mais IB, né? Que vai ser o quê? A quadrado mais B menos B quadrado. Aí ele se torna real, né, professor? Mais B quadrado, exatamente. É verdade. Então, embora a função x seja uma função complexa, o módulo quadrado dessa função é uma função real. Ok? Entenderam? Embora x, aqui nesse caso, é um número complexo, né? Embora o x seja um número complexo, o módulo quadrado de x vai ser um número real. E aí sim eu posso dar interpretações físicas, né, para números reais. Para números complexos não tem interpretações físicas. Você pode ter interpretações físicas para a parte real desse número complexo, para a parte imaginária desse número complexo, mas não pode dar interpretações físicas para o número complexo em si. Baseado nisso, a gente define, admite, né, que P de x e t é uma densidade de probabilidade dado pelo módulo quadrado da função de onda. E se você multiplicar a função da densidade, né, de probabilidade por um elemento de posição, isso aqui tem um significado físico muito importante. Isso aqui define a probabilidade de se encontrar a partícula na região de x. Então, é essa interpretação que a gente dá para P de xt dx, né? Então, P de xt é a densidade de probabilidade. E quando a gente multiplica por um elemento de posição, esse produto dá a probabilidade de encontrar a partícula na região de x, né, em torno do ponto x, quando você faz um número muito grande de medidas. Tá? E cada medida que você faz vai estar associado a uma função de onda específica. Entenderam, pessoal, o significado físico? Sim, professor. Bom, agora surge uma outra consequência importante, né? Porque a gente está definindo essa equação em termos de probabilidade, tá? Então, para que a interpretação da função em termos da probabilidade ela seja válida, a gente tem que garantir que essa função ela seja normalizada. Tá? O que significa que essa função tem que ser normalizada? É o que a gente vai escrever agora. Tá? E eu pensei que o senhor já tinha normalizado quando o senhor escreveu um módulo lá. Não. Então, significa o seguinte, normalizado a função, significa que a interpretação que a gente dá para a função de x seja garantido que a integral em todo o espaço, de menos infinito a mais infinito, da função de probabilidade, né, da função de densidade de probabilidade, né? Isso aqui é igual ao quê? A integral de menos infinito a mais infinito, né? A densidade de probabilidade é a módulo quadrado de psi de x de t, né? Eu tenho que garantir que essa integral, em toda a posição, seja 1. Qual que é a interpretação física para isso? Isso aqui é muito importante, tá? Essa definição ela é muito importante. Porque significa, em outras palavras, o seguinte: se a partícula existe e está localizada em uma determinada região do espaço, se eu integrar a função de zero, de menos infinito a mais infinito, ou seja, se eu integrar em todo o espaço a densidade de probabilidade, isso tem que dar 1. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar a partícula é 100%. Bom, o que implica, né, essa condição?
Bom, para que a probabilidade de encontrar a partícula descrita por essa função de onda em qualquer lugar seja 1, isso implica que essa função ela deve ser normalizada. Então, psi de x e t deve ser normalizado. Professor, desculpa o incômodo aí, mas é que eu vou ter que sair. Tô tendo que ir para outra aula. Beleza? Tá, então já estou terminando. Só me dá mais 2 minutinhos. Então tá bom, beleza, fechou. Tá? Então, a função ela deve ser normalizada e essa integral ela estabelece, então, a condição de normalização para psi. Tá? Então, essa aqui é a condição de normalização para psi. E com isso, né, nessa aula, a gente finaliza com essa condição de normalização, né, e descreve aqui o primeiro postulado da mecânica quântica. O que é o primeiro postulado da mecânica quântica? Ela estabelece que o estado de uma partícula é totalmente descrito por uma função de onda complexa e que o módulo quadrado da função de onda descreve uma densidade de probabilidade e a integral da densidade de probabilidade de todo espaço é igual a 1 e garante que a função de onda deva ser normalizada. Ok? Então, esse é o primeiro postulado da mecânica quântica. Alguma dúvida? Nenhuma ainda, professor. Então, beleza, eu termino minha aula por aqui. Agradeço a presença. Valeu, professor. Obrigado, é nóis. É sexta. Ah, é. Tchau, professor. Até sexta. Tchau, tchau, professor.